Olá, irmãos e amigos do Jefa. Trazemos uma breve reflexão sobre o espírita cristão, e para isso fomos buscar no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 17. Nesse capítulo, intitulado Sede Perfeitos, encontramos uma passagem cujo título é Os Bons Espíritas. Logo no início da mensagem, afirma Kardec que o Espiritismo não instituiu nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Essa breve passagem de Kardec nos traz algumas considerações muito importantes. Uma delas é que o Espiritismo não instituiu nenhuma nova moral. Isso porque a doutrina espírita, pelo ponto de vista da religião, segue estritamente os ensinamentos morais do Cristo. Por isso, nós, os espíritas, nos dizemos cristãos. Mas sabemos que para sermos algo, não basta o título, é preciso dar provas na prática. Com um pouco de tempo, leitura e dedicação, qualquer pessoa pode dominar a letra espírita. Por esse ponto de vista, ser espírita é fácil. Contudo, ser espírita cristão é outra história. Então, como ser espírita cristão? Eis a questão. O grande desafio do momento, para nós que vivemos a doutrina do Consolador, é nos mantermos fiéis aos preceitos kardecianos. No seu amplo aspecto científico, filosófico, religioso, diante de tanta miséria e dor que vivenciamos em nós mesmos e no próximo, nos esquecemos às vezes que a fé e a razão são os principais alicerces do pensamento espírita cristão. Ainda nesse capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos uma passagem intitulada O Homem de Bem. Nessa mensagem, Allan Kardec enumera uma série de condições e posturas que necessariamente precisamos ter para nos considerarmos homens e mulheres de bem. Kardec coloca um ponto atrás do outro, cada um mais difícil de ser alcançado do que o anterior, e ainda afirma no final da mensagem que não apresentou todas as qualidades necessárias para se distinguir o homem de bem. Bom, eu confesso que a primeira vez que li a passagem, bateu um desânimo e comecei a achar que esse papo de ser perfeito não era para mim. Mas, quando lemos a mensagem seguinte, aquela que trazemos no início dessa reflexão, encontramos a solução para esse dilema, ou o caminho mais simples para alcançarmos essa condição de espíritas cristãos. Afirma Kardec, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações mais. Portanto, se trabalharmos a nossa transformação moral com tempo, paciência e honestidade, essa é a melhor fórmula para o nosso progresso espiritual. Lendo o livro Doutrina e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, encontramos uma poesia de Juvenal Galeno intitulada Espiritismo. Vemos nas palavras do poeta como a fé e a razão são importantes na nossa jornada de espíritos em evolução. Afirma o autor espiritual que o espiritismo deve ser mostrado no campo da própria fé, onde quer que estejamos, seja qual for a condição em que nos encontremos. De Juvenal Galeno, Espiritismo. Guardemos o espiritismo na terra do mais além, por norma constante e viva de nossas lições no bem. Espiritismo é doutrina, tanto acolá quanto aqui, em que a pessoa obedece às leis de Deus dentro em si. A quantos, pois, nos indaguem, espiritismo que é, mostremos o espiritismo no campo da própria fé. Espiritismo na rua, espiritismo no lar, espiritismo no verbo, espiritismo no olhar. Espiritismo em trabalho,
Espiritismo no amor, Espiritismo na festa, Espiritismo na dor. Espiritismo em família, Espiritismo ao servir. Espiritismo presente, Espiritismo por vir. Para isso, comecemos a cultivar, meus irmãos, Espiritismo na bolsa, Espiritismo nas mãos. Que Francisco nos abençoe a todos, paz e bem.